Olá! Sabe aquela discussão de meu direito termina onde o do outro começa? Pois é, essa tensão não é de hoje não. Para a gente entender isso melhor, vamos fazer uma viagem no tempo lá para a antiga cidade de Corinto. Vamos ver como os primeiros cristãos lidaram com um dilema bem parecido e o que a gente pode tirar disso tudo hoje. Vamos começar com uma pergunta para a gente pensar junto. Será que uma coisa que parece totalmente inofensiva para uma pessoa pode, de alguma forma, acabar sendo prejudicial para outra? Uma escolha pessoal, que parece só nossa, pode acabar ferindo alguém? Pois é essa pergunta que estava no centro de tudo lá em Corinto. E é isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá. Imagina a cena. A gente está em Corinto. Pensa numa cidade portuária, super movimentada, sabe? Cheia de templos para tudo que é Deus, mercados barulhentos. E bem no meio dessa confusão toda, tem uma comunidade cristã, novinha em folha, lidando com um problema bem prático. A questão era a carne, a que vendia no açougue, que muitas vezes vinha de sacrifícios a ídolos pagãos. E aí vinha a dúvida. E agora? Pode comer essa carne? Não pode. Era uma questão do dia a dia mesmo. E claro, essa pergunta acabou rachando a igreja em dois grupos. De um lado, tinha a galera que se considerava mais esclarecida, os sábios. E olha, a lógica deles fazia todo o sentido teológico. Eles pensavam, peraí, um ídolo é só um pedaço de madeira ou pedra, não é nada. Então a carne é só carne, ué, pode comer. Mas aí, ó, do outro lado, tinha um pessoal de consciência fraca. Imagina só a gente que tinha acabado de sair do paganismo. Para eles era impossível olhar para aquele pedaço de carne e não lembrar de toda a idolatria, de todos os rituais. Aquela comida parecia contaminada, sabe? Tinha um peso espiritual ali. E é aqui que entra um conceito que é a chave de tudo, a tal da pedra de tropeço. O ponto central nunca foi a carne em si. O problema de verdade era o seguinte: quando um cristão sábio comia aquela carne, numa boa, ele podia fazer com que o irmão de consciência fraca olhasse e pensasse: ué, se ele pode, então eu também posso, né? E aí essa pessoa acabava comendo, mesmo que lá no fundo sentisse que era errado. E agir contra a própria consciência, isso sim era visto como pecado. Tá, e como é que se resolve um impasse desses? É aí que entra o apóstolo Paulo com uma solução, e olha, é uma solução que muda completamente o jogo. Ele tira o foco da discussão. A questão deixa de ser quem está certo, quem tem o conhecimento correto, e passa a ser qual atitude demonstra mais amor. E o contraste que Paulo faz é simplesmente genial. De um lado, ele diz que o conhecimento incha, sabe? Ele nos infla de orgulho, nos faz bater o pé e dizer: esse é o meu direito. Do outro lado, o amor edifica. Ele constrói. O amor faz a gente mudar a pergunta. Em vez de quais são os meus direitos, a gente começa a se perguntar: como o que eu faço vai impactar o outro? O amor é o que constrói a comunidade, é o que protege quem é mais vulnerável na fé. E o Paulo leva esse raciocínio às últimas consequências. Ele chega a dizer que usar a liberdade de forma descuidada pode literalmente destruir espiritualmente uma pessoa. A conclusão dele é radical. Ele fala: olha, se o que eu como faz meu irmão tropeçar, então eu nunca mais na vida vou comer carne. Para pensar no peso disso. Ele está dizendo que abriria mão de um direito para sempre, só para proteger o outro. O bem da comunidade passa a ser mais importante que o direito do indivíduo. E o mais legal é que para o Paulo isso não era só um discurso bonito, sabe? Era o jeito que ele vivia. A vida dele foi o maior exemplo de que a liberdade de verdade não é sobre o que a gente pode fazer para si mesmo, mas como a gente pode servir os outros. Vamos dar uma olhada em como ele fazia isso na prática. Olha só, como um dos líderes do movimento, Paulo tinha uma lista de direitos bem claros. Ele podia, por exemplo, receber um salário da igreja, ter as despesas pagas, inclusive as de uma esposa que o acompanhasse. Ele podia simplesmente parar de trabalhar com as próprias mãos para se dedicar só ao ministério. Eram direitos totalmente legítimos. E o que ele fez? Abriu mão de tudo. A frase que ele usa resume um paradoxo que é sensacional. Embora eu seja livre de todos, me tornei escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Percebe? Ele usou a própria liberdade para se colocar a serviço. E por quê? Ele não queria que nada, absolutamente nada, virasse uma barreira para as pessoas ouvirem a mensagem que ele pregava. A liberdade, para ele, era uma ferramenta de serviço. Ok, mas que tipo de mentalidade é necessária para viver assim? Para explicar isso, Paulo usa uma imagem que para o pessoal de Corinto era impossível não entender. Ele usa a metáfora de um atleta se preparando para uma competição séria.
A gente precisa lembrar que ali do lado de Corinto aconteciam os Jogos Istmicos. Era um evento gigante, tipo as Olimpíadas pra gente hoje. Então, quando Paulo fala que a vida de fé não é um passeio no parque, mas sim uma corrida, uma luta, a imagem era poderosa e imediata. Era como dizer que a vida espiritual exige a mesma garra, o mesmo foco, a mesma disciplina de um atleta de elite. E qual é a lógica do atleta? Bom, primeiro ele sabe qual é o objetivo, ele enxerga a linha de chegada. Segundo, ele exerce um autocontrole rigoroso em tudo. Terceiro, ele abre mão de qualquer coisa que possa atrapalhar o desempenho. E quarto, e muito importante, ele não corre só por correr, ele compete para ganhar. Paulo está dizendo que essa é a mentalidade que a gente precisa ter. Mas qual a motivação para tanto sacrifício? Aí vem o ponto alto do argumento de Paulo. O prêmio do atleta naquela época era uma coroa feita de folhas que murcham em questão de dias. Uma coroa corruptível. E aí Paulo joga a pergunta no ar. Se eles se esforçam tanto por um prêmio que acaba, quanto mais nós que corremos por um prêmio que é eterno, por uma coroa que jamais vai murchar. A motivação, no fim das contas, é eternidade. Só que não adianta ter conhecimento e disciplina se a gente cair numa armadilha perigosa, o excesso de confiança, aquela atitude de eu sou forte, nada me abala. Para dar um alerta bem sério sobre isso, Paulo vai buscar um exemplo lá atrás, na história do povo de Israel. Ele lembra o pessoal de Corinto daquela geração que saiu do Egito. Vamos pensar juntos. Aquele povo tinha tudo. Eram guiados por uma coluna de fogo à noite, uma nuvem de dia. Beberam água que saiu da rocha, comeram pão que caía do céu. Eles viram o poder de Deus de camarote. E mesmo com tudo isso, a esmagadora maioria deles falhou e ficou pelo deserto. A lição aqui é fortíssima. Ter vantagens espirituais não garante a vitória. E o padrão de fracasso deles é trágico. Eles são libertados da escravidão, mas logo em seguida estão lá, adorando um bezerro de ouro. Depois, caem na imoralidade. E o tempo todo reclamando, murmurando. O resultado? Uma geração inteira perdida no deserto. O recado para os sábios de Corinto era cristalino. Não achem que vocês são diferentes. E tudo isso culmina num dos avisos mais fortes da Bíblia. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para não cair. Essa autoconfiança, esse orgulho espiritual de se achar sábio, esse era o verdadeiro perigo. A mesma atitude que levava essa galera a ignorar os irmãos mais fracos era o que podia causar a própria queda deles. Então, depois de falar sobre amor, serviço, disciplina de atleta e os avisos da história, Paulo amarra tudo. Ele chega na conclusão, no princípio final, uma espécie de regra de ouro que serve para resolver não só o problema da carne, mas qualquer dilema. E o princípio é esse aqui. A gente precisa parar de perguntar, eu tenho o direito de fazer isso? A pergunta certa, a pergunta que realmente importa é, o que eu vou fazer? Isso glorifica a Deus? Isso vai ajudar ou vai atrapalhar as pessoas ao meu redor? Porque no fim das contas, a gente glorifica a Deus quando cuida da comunidade dele. Quando a gente busca o bem de muitos, não só o nosso. O foco sai do eu e se volta para Deus e para o próximo. E essa lição de quase 2000 anos atrás deixa uma pergunta no ar para a gente hoje, na nossa liberdade, no nosso dia a dia. O bem de quem a gente está buscando. As nossas escolhas, das pequenas às grandes, servem só para o nosso próprio conforto ou elas estão, de alguma forma, construindo algo bom para os outros? O dilema que aconteceu lá em Corinto, na verdade, é um desafio que continua super atual. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão.